Neymar fica impressionado com o titular do Flamengo e bastidores são revelados. Nada mais importa. Ney esteve no Maracanã, acompanhou de perto a partida contra o Grêmio e foi ovacionado pela nação. O craque estava lá. O Flamengo, mesmo em meio aos desfalques, conseguiu vencer muito bem o Grêmio e retomou para a liderança. A equipe de Tite até começou a partida levando muitos sustos, mas conseguiu se reestruturar. Luiz Araújo foi o cara da partida com 2 gols, mas Pedro também jogou super bem e deu 2 passes para o gol. O ataque flamenguista funcionou super bem e anima os torcedores rubro-negros. O Maracanã teve também uma presença ilustre, Neymar Júnior, que acompanhou todos os 90 minutos do confronto, comemorou os gols do mais querido do Brasil e foi muito tietado pela nação. Ficou impressionado. Após o apito final, ele ainda compareceu ao vestiário do Flamengo e tirou foto com praticamente todos os jogadores, além de conversar com os mais próximos, como o zagueiro Davi Luiz. Outro bastidor legal foi Neymar ficando impressionado com a atuação de Lohan, cria da Gávea e que realmente teve um destaque muito grande substituindo o ídolo Arrascaeta, que está na Copa América. Joga muito mesmo. O canhotinho estava em todas as fases do campo e a performance foi digna de um camisa 10 nato. O próprio Lohan postou uma foto com o Ney e admitiu que o camisa 10 falou que ele jogou muito. Vale lembrar que um olheiro do Real Madrid estava no Maracanã para observar mais de perto o garoto e se o negócio dependia desta partida, com certeza os merengues vão buscar a sua contratação. Renato elogia Flamengo de Tite após vitória contra Grêmio. Time rápido. O comandante do tricolor gaúcho destacou as qualidades do rubro-negro carioca e como isso influenciou na partida. Fla vence imortal de novo. Jogando no Maracanã, o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1. Luiz Araújo marcou os gols da vitória flamenguista em cima do tricolor. Edenilson descontou para o time gaúcho. Essa foi a 4ª partida seguida do Mengão sem perder no Brasileirão Série A, sendo que o time completou 3 vitórias seguidas. O CRF lidera a competição com 17 pontos em 8 jogos disputados. Após o jogo, Renato Portaluppi, treinador do Grêmio, que já trabalhou no Flamengo, comentou sobre a partida. Ele falou das características da equipe comandada por Tite e como isso apareceu no jogo. Treinador elogia Fla. O técnico gremista apontou que a velocidade do time carioca foi muito importante para o resultado. Ele apontou que após tomar o primeiro gol, a equipe precisou abrir espaços e aí o Fla matou a largos com o segundo gol. Os espaços que deixamos são normais. Buscamos o empate, o time do Flamengo é rápido, sabíamos que iríamos pecar nesse sentido e infelizmente no contra-ataque sofremos o segundo gol, iniciou. Apesar disso, ele ainda reforçou que acredita que sua equipe se portou bem em campo, mas pecou nas finalizações que poderiam ter mudado o resultado do confronto. Minha equipe esteve muito bem. Criamos. Concordo que não acertamos o alvo na maioria dos chutes. Minha equipe poderia ter saído na frente. Infelizmente não fomos felizes. No final do primeiro tempo tomamos o gol e voltamos para o segundo tempo buscando o empate, completou Renato. Na tarde do próximo domingo, 16 às 16 horas, o rubro-negro carioca encara o Atlético fora de casa, pela 9ª rodada do Brasileirão Série A. O Mengão quer manter a liderança da Liga Nacional. Com 2 gols de Luiz Araújo, Flamengo vence e segue líder do Brasileirão. Veja as reações. Com a vitória sobre o Grêmio, o Flamengo alcançou 17 pontos, reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo bateu o Grêmio em casa. Luiz Araújo começou o jogo no banco de reservas, mas foi chamado quando Igor Jesus se machucou e precisou ser substituído. Ele incendiou a partida, aumentou o poder ofensivo do Flamengo e abriu o placar aos 41 minutos com um belo chute de fora da área. Com a vitória, o Flamengo alcançou 17 pontos, reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Neymar foi ao Maracanã. O Grêmio, por sua vez, permanece com 6 pontos, próximo da zona de rebaixamento, mas ainda tem 2 jogos a menos. Ambas as equipes voltam a campo no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Atlético PR às 16 horas de Brasília, em Curitiba, enquanto o Grêmio joga contra o Botafogo às 18h30 de Brasília, em Cariacica. Quem esteve acompanhando o confronto foi o craque Neymar, de férias após o fim da temporada com o Al Hilal e se recuperando de uma lesão. O jogador carregou uma camisa do Flamengo nos ombros. Depois apareceu nos vestiários das 2 equipes para cumprimentar os jogadores. Luiz Araújo desencanta, faz 2 e Flamengo bate Grêmio por 2-1 no Brasileirão Série A. Com o resultado, o Mengão se manteve na liderança do Brasileirão Série A 2024, com 17 pontos.
Como foi o primeiro tempo? O Flamengo segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro após uma vitória crucial sobre o Grêmio por 2-1 nesta quinta-feira, 13, no Maracanã. Luiz Araújo foi o nome da partida, marcando 2 gols com belas finalizações, uma em cada tempo, para garantir os 3 pontos para o time carioca. O primeiro gol veio aos 41 minutos do primeiro tempo, quando Araújo, que começou no banco de reservas, entrou em campo após a lesão de Igor Jesus e imediatamente mostrou sua importância, acertando um chute preciso de fora da área. Antes do gol de Araújo, o Grêmio conseguiu neutralizar as investidas do Mengão, mantendo o jogo equilibrado e levando perigo em algumas ocasiões, embora sem eficiência nas finalizações. Segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo voltou mais organizado e com o jogo mais voltado para os contra-ataques. Luiz Araújo continuou sendo uma peça-chave ao lado de Lohan, e aos 22 minutos ampliou o placar após receber um passe de Pedro. A partir daí, o rubro-negro dominou as ações ofensivas com Pedro e Davi Luiz também criando oportunidades claras de gol. O goleiro Rafael Cabral teve trabalho em algumas ocasiões, inclusive vendo um chute de Davi Luiz acertar o travessão. No final da partida, Edenilson descontou para o Imortal com um gol de cabeça nos acréscimos, mas não houve tempo para uma reação completa da equipe gaúcha. Como fica a situação das equipes? Além da importância da partida em si, o jogo também teve um elemento especial com a presença de Neymar no Maracanã. O craque de férias após o fim da temporada no Al Hilal e se recuperando de uma lesão, assistiu ao jogo de um dos camarotes, carregando uma camisa do Flamengo nos ombros. Neymar se declara ao Flamengo e expõe futuro no clube, ninguém sabe. Atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita, o atacante acompanhou ao último jogo do Mengão e se declarou ao clube em entrevista. Neymar assiste jogo no Maracanã. O Flamengo contou com uma presença ilustre nas arquibancadas neste meio de semana. O atacante Neymar, do Al Hilal, compareceu ao Maracanã na noite da última quinta-feira, 13, para assistir ao jogo contra o Grêmio. De férias no Brasil, o jogador, de 32 anos, que recentemente apareceu na web vestindo uma camisa da equipe, revelou ter sido convidado pelo atacante Gabigol para acompanhar ao jogo. O camisa 99, entretanto, não entrou em campo. Para mim, é um prazer enorme estar aqui para assistir ao Flamengo. O Gabi que me convidou falou para eu vir vê-lo jogar. Então eu vim prestigiar, não só ele, mas tenho outros amigos também no Flamengo. Então para mim é uma honra muito grande estar aqui, disse Neymar a Flávio. Durante a entrevista, o atacante se declarou ao Mengão. Cria das categorias de base do Santos, Neymar afirmou admirar as duas equipes. Ele foi além e reafirmou que deseja atuar na equipe rubro-negra. Sempre falei isso, que quero jogar no Flamengo. Óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, iniciou. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não sei se um dia jogará no Flamengo, isso só Deus sabe, acrescentou. O vínculo de Neymar na Arábia Saudita ainda tem duração até 30 de junho de 2025. Ainda tenho contrato no Al Hilal, ainda estou por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe, completou o atacante.